Olá pessoal, boa noite. Então, estou gravando esse vídeo aqui para fazer meio que uma atualização a respeito do treinamento de CNC e também focar a respeito de um assunto que vai ser a utilização de uma outra CNC. Eu fui convidado por alguns professores do Embarcatec para visitar o Lab Maker lá do IFB e ver a CNC que eles estão utilizando, é a H3N CNC. Como ele viu aquele tutorial que eu havia feito na UNB, ele me convidou, né, a ver a CNC que eles tinham lá em laboratório, acho que é a mesma desse vídeo aqui, isso, é a mesma dessa playlist aqui, criar um treinamento, né, para ser utilizado. Só que tem uma coisa nesse assunto que é o seguinte, existem duas dores de cabeça quando você vai mexer com CNC, principalmente quando a gente quer utilizar para manufaturar placa de circuito impresso, né. A primeira dor de cabeça é achar um programa que vá converter o arquivo Gerber num G-Code, né, que é para isso que nós vamos utilizar aqui o Kanban, e que no tutorial anterior foi utilizado o FlatCam. E a segunda dor de cabeça é achar um programa que vai embarcar o G-Code na CNC. Agora, qual que é o problema? Por que eu não vou utilizar o FlatCam? Porque o FlatCam ele ficou extremamente obsoleto no GitHub. Não é bem um Git, né? Mas a plataforma de Git dele, onde tem os versionamentos, etc., eu não tem mais fornecido os executáveis nem do Windows para instalar, e do Linux, as branches que tem disponíveis, eu já tentei instalar, manusear, mas não consegui fazer funcionar, né, nem no Arch Linux, nem no Linux Mint. Então eu procurei outra alternativa. A alternativa que eu achei, que vai nos servir agora, vai ser o Kanban. Ele parece que tem uma versão que é paga, que tem mais coisas, mas nós vamos na alternativa gratuita, e já tem o suficiente que nós vamos precisar utilizar, e ele vai funcionar tanto no Linux quanto no Windows, né? No Windows você pode vir aqui em Download, no Linux tem alguns passinhos a mais, mas continua sendo super simples. Você vai instalar essa dependência aqui, monocomplete, tá? Ela vai existir aí no apt. Vou chamar aqui o terminal, nala search monocomplete. Aí já até pacote aí. Então você vai baixar esse arquivo aqui, Kanban Mono System, que ele vai ser utilizado para ter algumas configurações do Kanban, algumas coisinhas a mais, que a gente, inclusive, é necessário. E vamos baixar aqui, ele tem algumas versões disponíveis, né, para sistemas baseados no Ubuntu, 16, 14, tem até uma versãozinha com suporte para 32 bits e Raspberry Pi. Mas nós vamos baixar essa daqui, a RC3 Ubuntu 18. Uma vez que você tenha baixado, acho que estava em Source, Kanban, eu baixei ambas aqui. Você vai descompactá-las usando o comando tar, extract file verbose, e aí você digita o equivalente, né? Eu vou extrair aqui o mono.system, e como eu já havia aberto, eu vou remover o que eu tenho no ponto config para mostrar uma coisa para vocês. rm-rf kanban plus, ok. Mas uma vez que você descompacta esse daqui, o mono RC3, ele vai extrair esse kanban.01. Então é nele que nós vamos entrar agora, 1.0, quer dizer. Para você executar ele no Linux, é só dar aqui ponto barra kanban.sh. Vai ser esse daqui. Opa, sh. Como vai ser, em teoria eu apaguei, né, todos os arquivos de cache, de configuração, ele vai preferir perguntar qual que é a sua língua preferida. Eu vou manter em inglês, tá? Ele tem muita coisa traduzida em português também, tá? Você pode escolher PTBR como alternativa, mas como a maioria dos tutoriais que eu entendi é gringo, eu vou manter em inglês. Para mim facilita melhor. Vai pedir uma chave de licença, se você clicar em OK, vai dar um negocinho de expirado, mas tudo bem, é só fechar aqui. Se você for em qualquer outra alternativa, ele vai fechar a execução do programa. Pronto, essa aqui é o programa aberto. Ele cria, acho que ele cria algumas coisas de cache. Em seguida, a gente pode fechar, retornar aqui uma. Vou copiar essa pasta aqui de Kanban Plus, né? cp-r de recursivo, aqui Kanban Plus, para .config lá da nossa pasta home. E agora eu vou entrar de novo no Kanban 1, vou executar de novo aqui o programa. O que isso fez? Isso vai ser útil para a gente, esse arquivo Kanban Plus dentro da pasta config vai ser útil porque ele vai ter algumas opções das brocas utilizadas e dos parâmetros que vai utilizar para gerar o nosso G-Code, né? Ok, uma vez que a gente está aqui, nós temos que extrair, abrir, né, open, o nosso arquivo Gerber. Acho que eu tenho aqui no Gerber to print. No caso, assim como no anterior, eu vou pegar a camada de baixo, aquela que vou utilizar. Eu procurei utilizar aquela mesma PCB que eu havia projetado no outro tutorial. Eu já estava pronto, etc. Foi mais fácil para mim. Ok, abrimos. Agora vamos fazer aqui duas coisinhas.
eu vou selecionar e vou mover em Transform, Move, aqui para o mais perto possível do centro. Isso. Ok. Agora é o seguinte, tá vendo que tem meio que duas facetas diferentes? Porque essa área aqui externa, né, tudo seria ocupado por cobre. Só que se eu selecionar ela e passar a CNC nessa região, vai ter alguns pontos aqui em detalhes que ele não vai passar. Então, meio que eu não preciso dessa região selecionada. Eu só preciso dessas daqui. Então, o que, que eu vou fazer? Como ela, infelizmente, ela está conectada a essa outline, né? Vou fazer o seguinte, eu vou usar essa opção aqui de gerar um retângulo. Eu vou criar um outro retângulo aqui por perto, ok? Focar outro retângulo aqui externo, ok? E vou apagar aquela região, da região 1, deletar. Ok, pronto, deletei a entidade e mantive todas essas outras, né? E eu quero que a CNC vá passar nessas regiões. A partir daqui eu vou fazer mais uma coisa. Como essa aqui é a camada de baixo, eu vou espelhar ela no eixo Y aqui. Vamos aqui em Mirror, vamos aqui, e ela vai criar esse esqueminha aqui que a gente vai direcionar e espelhar. Ok. Como essa aqui já está selecionado, eu vou clicar aqui em Delete. E assim nós ficamos só com essa região aqui que já está espelhada. Eu vou mover ela de volta para lá, porque eu gosto. Eu gosto. Move. Ok. Uma vez aqui, nós selecionamos tudo. Aperta Shift e vai selecionar tudo. Nós vamos criar... Ah não, esqueci de uma coisa. Vemos aqui em Matching, tem algumas configurações que a gente vai fazer, que isso daqui vai configurar agora como é que vai ser o esquema da broca, etc, o G-Code que vai ser gerado. Nós clicamos aqui em avançar, né, isso vai nos dar mais opções de configuração para o G-Code. Temos aqui em estilo, nós temos aqui em PCB Isolate. Isso já vai avisar para ele algumas coisas, como por exemplo, ele vai passar a agulha do lado de fora desses contornos, né, que vai deixar a nossa trilha um pouquinho mais gordinha, né, que vai ser útil aí pra gente. State Library, aqui se é milímetros ou se é polegadas, né, vamos colocar em standard milímetros. Outfile, não. Velocidade constante. E aqui, a biblioteca utilizada, default, mm. Aqui é a numeração da broca, né, e em outras alternativas eu vi que ele tinha mais, só que aqui fica sempre nessas, né. E uma coisa interessante é que aqui em Tool Profile, tem aqui para perfuração, tem outras opções, mas tem aquele V-Cutter, que é justamente aquela ponta triangular. Então nós podemos utilizar ela aqui e dentro do Tool Number também tem uma opção dessa, né? Só que ela diz aqui que é 45 graus desse corte, né? Então não é como na outra, que apesar dela ser triangular, ele tinha meio que um valor dado para a ponta, né? Então nós podemos manter ela desse jeito. E como ela aqui já está selecionada, nós vemos aqui em perfil. Ok, criamos o profile. E aqui nesse profile, vamos ter aqui já é como se fosse toda a configuração da agulha, né? Onde nós vamos gerar o G-Code. Vamos aqui, aí já está vendo para ver que ele vai em outside, perfeito, é isso mesmo. Vamos aqui em style. Você coloca de novo o PCB Isolate. Aqui é a velocidade de giro. Se não me engano, eu posso estar errado, mas se não me engano, o que a CNC H3N que a gente vai mexer aguenta é bem alto. Então a gente pode colocar em 10.000 que não vai ter problema nenhum. Na verdade, isso aqui é justamente a velocidade de rotação, né? Aí tinham aqui que era a profundidade. Aqui, a profundidade do, do alvo, né? Pode ser, isso aqui não tá uma profundidade ruim, né? Mas assim, como eu havia dito, assim, da mesma forma que foi no treinamento, essa aqui também é um pouquinho, como é que eu posso dizer, empírico, né? Se ela estiver ficando um pouquinho gordinha demais na CNC, nós podemos diminuir isso daqui para 0.1, né? Ou no caso, vou dividindo na metade, tá? Isso aqui é a profundidade. Feed rate, se não me engano, isso aqui é a velocidade com que a CNC vai acabar se movendo nos eixos. Tem outras coisas que nós podemos mexer. Velocity mode, vou colocar em constante. Ponto de início vamos colocar em 000, 0. O plano de trabalho XY, perfeito, é isso mesmo. Nesse ponto nós já podemos gerar um caminho aí para eliminar, tá? Olha só, tem alguns probleminhas aqui. Ele está interpretando aqui como se fosse fora.
Na verdade tá errado. Quer dizer, aqui ele acertou, porque aqui ele tá indo por de dentro. Então vamos, mexer nisso daqui. Tentar especificar de novo que isso aqui é outside, generar toPath de novo. Não, ele tá reclamando, tá dando errado, então eu vou colocar inside. Talvez tenha sido por causa do retângulo, não tenho certeza, né. Generar toPath. Aí, agora sim tá do lado de fora, só que tem outro problema que ele tá dando várias passadas, né. Isso aqui pode acontecer, por causa do diâmetro utilizado aqui no perfil. Que estranho, eu tinha colocado aqui no cutter, né, o number, vou colocar aqui. Será que só com isso ele já era? Não, ele manteve. Então o que que a gente pode fazer para diminuir isso? Podemos vir aqui no cut width, tá? A largura do corte. Se eu zerar isso daqui, aí, pronto, ficou um. Só que ele está muito, muito perto. Uma passada só, né? Muito, muito rente à linha da trilha, né? Isso pode não ser tão conveniente. Nós podemos aumentar aqui. Tava em 0.5 e tava dando várias voltas, né? Se eu colocar 0.7, eu sei que ele vai diminuir. Tinha várias e várias voltas. E ele meio que afasta. Não, não, não. Opa, não, não é aqui não. 0.5 é no tool diameter, perdão. Eu me confundi. Na verdade, no tool diameter que eu posso utilizar para aumentar e diminuir a quantidade de vezes que ele vai dar a passada. Só que isso vai ter algumas interferências, que vai ser o seguinte, ele vai tentar manter essa trilha um pouquinho mais afastada e vai dar menos passadas. Eu vou aumentar de novo, 0.4, generate two paths, aí já diminuiu. Vou colocar 0.5 e opa, file generate two path. Pronto. Agora sim, ele está gerando da maneira que é de se esperar, né? Então o ponto de início é aqui, ele vai fazer essa trajetória em azul, tá? Quando você seleciona, você tá quando você clica em profile, ele está selecionando todas as trilhas da qual ele vai passar, e a trajetória que ele vai fazer vai ser justamente essa cor em azul e alguns pontos de verde, onde ele faz algumas curvas, tá? Então pronto, a partir daqui você está feito. Agora você vai em profile, você pode fazer duas formas. Você clica com o botão direito aqui, produce G-Code, ou então vir aqui em Machine e produce G-Code. E pronto, agora eu tenho aqui um Gerber bottom layer.nc. Esse arquivo .nc é a forma, é o, como é que fala? A extensão, isso, a extensão do arquivo. Então eu vou colocar não, peraí, como é que era? G-Code tutorial aula Kanban. Vou salvar aqui no Gerber Print mesmo. Agora, só para a gente visualizar, o Candle vamos utilizar o Candle. A gente utilizou o Candle da outra vez, né? Para usar na CNC da UNB. Só que a H3N ela tem um aplicativo próprio e apesar de eu testar com outros aplicativos, inclusive o Candle, não consegui embarcar na CNC H3N algum código que utilizasse, que não utilizasse o programa deles, tá? Eu procurei alternativas para manusear, mas não vai ser simplesmente o deles mesmo lá, o programa da H3N, mas é gratuito, tá? Agora, mas a gente pode utilizar aqui o Kendo, inclusive o Kendo agora tem uma versão 2, né? A normal ficou obsoleta e essa aqui tem App Image, graças a Deus. E aos contribuintes lá, né, que ajudam codando. E aqui a gente vai utilizar só para visualizar. Ah não, tava aqui, Garbage to Print. Tutorial Aula Kanban. Pronto, aqui nós podemos ver o programa, ou quer dizer, a trajetória que ele vai fazer na CNC. E de resto, e assim, pessoal, de resto é só no dia que eu for mostrar lá isso aqui funcionando, tá? Era isso que eu tinha para mostrar hoje. E quando uma parcela do equipamento tiver chegado, eu testei lá com o rapaz que tá estagiando lá, né? Só que a gente fixou um negócio lá, não era nem placa de circuito, era um negócio de madeira e testou a trajetória, né? Com os negócios. E assim, pra fixagem, a gente não tinha o equipamento certo, a gente improvisou com as durex mesmo, as fita crepe. Crepe não, é aqueles adesivos, né, de papel, só pra fixar e testar uma coisa, pra desencargo de consciência e testar o aplicativo da H3N. E assim, funcionou. Né? Agora, assim que a gente receber lá o equipamento para fixagem, eu vou testar nos fotolitos ali de cobre mesmo para fazer um circuito. Então, boa tarde, pessoal. Assim como eu havia comentado no primeiro vídeo,
agora nós vamos ir para a parte prática da CNC, onde nós vamos embarcar o G-Code criado no Kanban. Como eu havia dito, né, o modelo da CNC é o H3N, nós vamos utilizar um programa próprio deles para fazer isso. Quando você baixar e executar o programa, vai pedir um negócio de atualização, você pode colocar em não. Mesmo sendo a mais atual, ele fica pedindo isso. Conexão você pode fazer pelo Wi-Fi, né, como diz lá no suporte. Só que por questão de estabilidade, a gente vai utilizar pela porta USB. Você seleciona e clica OK. Vai carregar um pouquinho, depois vai falar que vai inicializar depois de 20 segundos. Mas se você tiver com pressa igual eu, assim que aparecer iniciar, você clica e vai abrir. Então, com a sua CNC ligada, você já pode vir aqui em arquivo, abrir, e assim nós vamos embarcar aquele G-Code criado durante o nosso tutorial. Então aqui nós temos ele já. Agora nós vamos posicionar na CNC o fenolite, onde vai ser cortado essas trilhas, para a gente ter o nosso circuito. Vamos começar aqui a gravar. Né? Então, como vocês podem ver, nós já fixamos o fenolite aqui na CNC. Ainda estava faltando algumas brocas, então, por conta da fixação, ainda tem uma chance de criar algumas barrigas, tá? Então, é uma coisa que vocês têm que ficar atentos quando vocês forem realizar suas placas. Aqui no laboratório, eu já pretendo, em momentos futuros, já ter todas as brocas, né? Que possam encaixar, aqui, por exemplo, nesses buracos aqui, para poder prender com mais segurança, né? Por exemplo, tem um aqui, vem cá para filmar aqui. Aqui, por exemplo, que seria ideal, mas não temos alcance, né? Então a gente teve alguma ideia de tentar fixar, mas por conta das dimensões do fenolite e não termos todas as posições para fixar, tem um risco grande de ter uma barriga nesse experimento. Tanto que aconteceu em algumas outras ocasiões aqui. Então, voltando para lá. Então, a nossa ideia aqui temos que ter as noções das dimensões, né? Então, indo para frente é o eixo Y, vai somando. Indo para a direita vai ser o eixo X somando, né? Então, com isso, nós podemos mover a agulha, já está fixa ali. Se eu clicar mais X, eu vou aumentar aqui a distância, passo para 10. Aumentar mais Y, ele vai para frente. Se aumentar mais X, ele vai para a direita. No caso, eu vou colocar ele o mais possível nesse canto. Eu sei que o resto do circuito vai ser feito daqui para cá. É como está aqui no desenho. Só por questão de visualização aqui no programa, eu vou zerar o eixo X do eixo Y, o eixo Z. E pronto, esse conezinho aqui no programa é justamente o ponto 00 marcado, né? Então, a partir dele, eu vou fazer as mudanças, os ajustes aqui. Eu tenho que diminuir aqui para o eixo Y e um pouquinho para o eixo X também. Mas antes eu vou diminuir um pouco do eixo Z, só para ficar mais fácil a visualização. Isso. Aí daqui onde eu estou, eu consigo ver melhor. Então vou diminuir um pouquinho o X, diminuir mais o Y, umas 2 ou 3 vezes. Acho que um passo e com a distância de 5 no eixo Y. Certo. Acredito que dessa distância, quando ele descer, ele não vai pegar no fixador. Então, a partir daqui, nós já podemos zerar o X e o Y e vamos descer um pouquinho mais o eixo Z. Está bem próximo. Aí. Vou diminuir aqui o passo para 1. Dá mais um passo descendo. Mais um passo descendo. Mais um. Ok, agora ele está bem mais próximo de se tocar. Eu vou diminuir o passo aqui da distância para 0,1. Vou preparar o meu multímetro e utilizar aquela mesma técnica utilizada na CNC do meu tutorial lá no UNB. No caso, eu vou utilizar aqui o multímetro, vou conectar ambos. Né? Uma vai ficar na placa e o outro vai ficar na ponta de prova daqui do eixo Z. Poderia segurar aqui? E esse multímetro está com um defeito que ele não está apitando, mas ele mostra ele vai mostrar aqui os dados diferentes, né, a partir do ponto que tiver condução de eletricidade.
Então, diminuindo o passo aqui no eixo Z e diminuindo, me avisa aí quando você vê alguma diferença. Vou clicando aqui. Quando ele ter condutividade. Aí, já teve condutividade. Subiu um passo. Ainda tá tendo, né? Então, descendo um passo. Aí, tá tendo condutividade. Então, aqui eu venho zerar tudo. Posso retirar aqui. Vou desligar o multímetro. Tirar as coisas. E aqui nós podemos ver que ele já vai. Tá pronto. Já está nos pontos de origem. E a partir do momento que eu clicar em iniciar, ele vai fazer o traçado. Ele vai fazer o traçado e passar a faca no fenolite para a gente ter o nosso circuito. Então vamos iniciar. Como o circuito no Kanban foi feito no Kanban e tinha lá um valor padrão da velocidade da CNC, né? Esse aqui vai ficar até bem rápido. Coisa de 2 minutos ele termina. Esse foi mais ou menos essa velocidade configurada no Kanban. Né? Tô me arriscando aqui porque não tem um dos cálculos, ou quer dizer, um dos fixadores, então eu tô segurando aqui para evitar um pouco daquela barriga, né? E essa ponta daqui, ela tava muito em pé. Certo, terminou. Vou subir aqui o eixo Z. Vou pausar aqui que a gente vai limpar. Então, retornando aqui ao resultado depois de passar do aspirador de pó, né, nós temos aqui o nosso circuito. Percebo aqui que algumas trilhas, deixa eu tentar focar, ficaram um pouquinho finas, mas nada que impedisse assim, o funcionamento do circuito. E foram justamente os pontos que ficaram mais finos onde estava aquele problema da alça mais levantada, né? Então é justamente nessa parte aqui de cima a barriga dificultou e fez com que a agulha se aprofundasse mais. Enquanto aqui mais para baixo, o circuito está muito mais tranquilo. Então, são essas as coisas que vocês devem considerar quando vocês forem fazer. E tá aqui a execução do G-Code que nós fizemos no Kanban embarcado aqui. Vocês podem fazer algumas alterações no código gerado do G-Code no Kanban para tentar alterar esses problemas, né, para tentar driblar essas dificuldades. Como, por exemplo, a questão da profundidade ou até na calibragem que foi feita na CNC antes de se inicializar o procedimento. Então é isso aí, pessoal. O teste aqui foi feito nesse fenolite que foi fornecido pelo FB. Foi justamente para a gente testar aqui. No meu outro tutorial já havia feito uma plaquinha bem menor. E fica cada caso. Então, para aquele que for fazer, planeje depois como é que você pode fazer o corte. Você pode, inclusive, utilizar a própria CNC para cortar o fenolite sem grandes dificuldades. Mas aí seria um trabalho mais manual, a menos que você crie um G-Code para isso. Então, é isso, pessoal. Aqui se encerra o nosso tutorial, nossa demonstração. E eu vejo vocês na próxima.